O dia 6 de junho de 1822 poderia ter sido o último dia da vida de um vendedor canadense de peles chamado Alex Sam Martin, que quando caminhava pelo lago Michigan levou um tiro acidentalmente. O tiro perfurou seu estômago, quebrou algumas costelas, saiu rasgando alguns dos seus músculos e ainda por cima deixou uma parte do seu pulmão exposta. O que poderia ser o fim da carreira de um jovem foi apenas o início de uma pesquisa de um médico estadunidense fissurado pela descoberta do processo de digestão. O médico do Exército dos Estados Unidos, William Beaumont, viu naquela situação uma oportunidade de pesquisa para estudar o sistema digestório, coisa que ninguém ainda tinha feito até aquela época. A questão é que, contrariando as expectativas, Sam Martin não morreu e o médico continuou realizando cirurgias para mantê-lo vivo. No entanto, ele deixou a abertura do estômago à mostra, formando uma fístula gástrica. Então foi aí que ele contratou esse jovem como seu empregado doméstico, só que na verdade ele acabou virando sua cobaia, um ratinho de laboratório. A tarefa de limpar a fístula diariamente permitia ao médico observar o que acontecia no estômago durante o processo de digestão. Então ele anotava tudo o que dava para Sam Martin comer e o que estava acontecendo no seu sistema digestório. Por vezes ele amarrava o alimento em uma cordinha e introduzia pela fístula e puxava periodicamente para observar o que havia acontecido com a comida. Ele também coletou várias amostras do suco gástrico e enviou para que químicos pudessem analisar a sua composição. Ele também observou que a digestão ficava mais lenta em casos de doença e estresse. Como se não bastasse o estresse de ter uma pessoa fuxicando ali no seu estômago, empurrando comida, tirando comida, olhando o que aconteceu e você vendo tudo aquilo. Durante muito tempo, Sam Martin se alimentou de alimentos processados. No entanto, uma fina película se formou e ele conseguiu se alimentar novamente pela boca. Ainda que os métodos adotados na pesquisa de Beaumont tenham sido bem bizarros, ele conseguiu concluir muitas coisas importantes, como, por exemplo, esclarecer a composição do suco gástrico e mostrar que o estômago também realiza digestão mecânica, mostrar que alguns alimentos são mais digeríveis que outros e mostrar também que o cérebro pode afetar a digestão. Graças a essas descobertas, Beaumont é atualmente considerado o pai da fisiologia gástrica. Mas você deve estar se perguntando, e o que aconteceu com Sam Martin? Bom, ele retornou ao Canadá, casou, teve 6 filhos e durante todo esse tempo, Beaumont ficou oferecendo dinheiro para ele retornar e eles continuarem com os experimentos. Só que ele não estava mais interessado nisso. E aí ele viveu até os 78 anos. Depois da sua morte, vários pesquisadores quiseram ter acesso ao cadáver, ou pelo menos ao sistema digestório, para continuar estudando e ver o que aconteceu. Só que a família ficou muito assustada com tudo isso e, para evitar alguma autópsia não autorizada, deixou o cadáver dele secando no sol durante alguns dias e depois enterraram num lugar secreto. Isso é que eu chamo de obsessão pela ciência, hein? E é sobre o estômago e os órgãos que compõem o sistema digestório que nós falaremos na aula de hoje. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, eu sou a professora Artemisia e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o sistema digestório. Caso você ainda não tenha assistido o vídeo 1, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Olha que legal, olha lá, olha só. A digestão começa quando o alimento entra pela boca. Ave Maria, Satanás! A colher tá raqueta, eu tinha me esquecido. A nossa cavidade oral é revestida pelo palato duro, que fica na parte anterior, que é uma parte óssea, e uma parte posterior, que é o palato mole. O palato duro serve de superfície para que a língua esmague os alimentos, formando uma espécie de papinha. Já o palato mole fecha a entrada da nasofaringe, impedindo que na hora da deglutição algum alimento vá parar lá no nosso nariz. Contamos ainda com um conjunto de até 32 dentes. Mesmo depois de adulto, nem todo mundo vai chegar a essa quantia, e eles são encarregados de cortar, perfurar e triturar os nossos alimentos. Aliás, falando nisso, coloca aqui nos comentários quantos dentes tem na sua boca. Você bota a sua idade e coloca a quantidade de dentes na parte inferior e superior. Vai ser muito curioso a gente fazer essa comparação. A língua e as bochechas posicionam o alimento dentro da boca, enquanto a mandíbula e o maxilar se encontram e separam, fazendo com que os dentes toquem o alimento. A mastigação estimula os nossos 3 pares de glândulas salivares, as parótidas, as submandibulares e as sublinguais, a aumentarem a produção de saliva.
Por dia, as glândulas salivares produzem em média 1,5 litro de saliva, que aquecem, lubrificam, umedecem o alimento e ainda atuam na digestão dos carboidratos, porque dentro da saliva existe uma enzima chamada de amilase salivar ou ptialina, que digere carboidratos grandes, como por exemplo o amido e o glicogênio, em carboidratos menores, como é o caso da maltose. A maltose, ela ainda é composta por 2 subunidades de glicose, que é o principal carboidrato que dá energia para o nosso corpo. Você não quer comer carboidrato não, seu frango? Você vai ficar fraquinho. Além de triturar os alimentos, aumentando a área de superfície de contato da comida com as enzimas digestivas, o ato de mastigar também transmite impulsos nervosos ao hipocampo no nosso sistema nervoso central e aumenta o fluxo sanguíneo para o cérebro. É justamente aí que você vai guardar aquela memória afetiva da comidinha da sua avó, por exemplo. Vovó, assim você tá me socorrendo. O que passa? Ah, que lindo! Tá se alimentando! O alimento mastigado, então chamado de bolo alimentar, é empurrado lá para trás pela sua língua e deglutido. Durante a deglutição, o alimento passa pela faringe, que é um órgão que tanto participa do sistema digestório quanto do sistema respiratório. E uma pequena cartilagem, chamada de epiglote, tampa a entrada da laringe, para que sua comida não entre lá na traqueia e cause o engasgo. Após passar pela faringe, o alimento chega ao esôfago, que é um órgão que provavelmente você nem se dá conta que tem até um dia que você sente uma bela azia, ou ainda quando você vomita. E esse órgão é encarregado de levar o seu bolo alimentar até o estômago, através de movimentos que nós já falamos no último vídeo, chamados de movimentos peristálticos. Mesmo que você coma de cabeça para baixo, os movimentos peristálticos ainda venceriam a ação da gravidade. O esfíncter esofágico inferior é um anel que controla a passagem do bolo alimentar do esôfago para o estômago e às vezes dá alguma falha, fazendo com que haja um refluxo tanto de alimento quanto do suco gástrico do estômago em direção ao esôfago, e é justamente aí que você vai sentir a sensação de queimação, a famosa azia. O estômago é uma porção alargada do tubo digestório e quando vazio ele tem a capacidade de 50 ml, mas ele consegue se expandir até 1 litro quando está cheio de comida e se expandir ainda mais até 4 litros. Se você exceder essa capacidade, você pode acabar vomitando. Traduzindo essa quantidade de comida em fast food, seria basicamente o mesmo que você comer 2 sanduíches grandes, 2 refrigerantes de 500 ml, 2 porções grandes de batata frita, 2 milkshakes de 500 ml. Você vai morrer. O nosso estômago é revestido de diferentes tipos de células. Algumas delas secretam o suco gástrico, que é um líquido que é misturado ao bolo alimentar e tem um pH bem ácido, ficando ali entre 1,5 a 3,5. Isso é mais ácido ainda do que o limão, para vocês terem ideia. E essa acidez é graças à presença do ácido clorídrico, que é fundamental para matar vírus e bactérias que podem causar problemas de saúde. O ácido clorídrico também converte uma enzima chamada de pepsinogênio na sua forma ativa, que é a pepsina, que ela é capaz de alterar a conformidade das proteínas, ou seja, ela desnatura as proteínas, facilitando a sua digestão. O estímulo para aumentar a produção de ácido clorídrico e para aumentar a motilidade do estômago vem de algumas células endócrinas que produzem um hormônio chamado de gastrina. Eita, professora, mas agora aí ferrou. Então esse ácido clorídrico e essa pepsina então não vão digerir as células do nosso estômago? Não, porque até nisso a biologia é sábia. As células que revestem a parede do estômago também secretam um muco, que é uma forração gelatinosa que impede que o ácido clorídrico e a pepsina toquem as células do estômago. Existe uma bactéria, a Helicobacter pylori, Olha a cara dessa demônia. que produz uma enzima chamada de urease, que é capaz de neutralizar a ação do ácido clorídrico. E aí ela consegue sobreviver mesmo na extrema acidez do nosso estômago. E ela também tem uma forma helicoidal que permite que ela perfure a camada de muco e penetre a parede do estômago, causando úlceras e até câncer de estômago. O diagnóstico para essa doença é comumente realizado através de um exame chamado de endoscopia. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, mais da metade da população do planeta tem essa bactéria, no entanto, não desenvolve os sintomas da doença. Após cerca de 3 horas de digestão química e mecânica dentro do estômago, chega a hora do quimo atravessar lentamente o esfíncter pilórico em direção ao intestino delgado.
Essa é a maior parte do nosso tubo digestório. São 6 metros de comprimento e 4 centímetros de diâmetro. O intestino delgado é formado por 3 porções. A primeira é chamada de duodeno e tem 25 centímetros de comprimento. A segunda é o jejuno, com 5 metros de comprimento. E a terceira é o ilho, com aproximadamente 1,5 metro. A mucosa do duodeno secreta um conjunto de hormônios chamados de enterogastrona. Dentre eles, os principais são a secretina e a colecistoquinina, que basicamente fazem com que o estômago diminua a sua ação, tanto a motilidade quanto a produção de suco gástrico. É como se eles dissessem assim: Ei, estômago, tá bom, peraí, chegou a nossa hora de brilhar. Seu trabalho já foi concluído com sucesso. esses hormônios estimulam também o pâncreas a produzir o suco pancreático, que é rico em bicarbonato, e eleva o pH do intestino delgado para aproximadamente 8. Esse ajuste se faz necessário porque as enzimas do intestino delgado trabalham em pH alcalino, e o quimo, quando sai lá do estômago, vem extremamente ácido. O suco pancreático é ainda rico em vários tipos de enzimas, como a tripsina e a quimiotripsina, que atuam na digestão das proteínas, digerindo elas em aminoácidos, continuando o trabalho que foi iniciado lá no estômago. A amilase pancreática, que auxilia na digestão dos carboidratos, que foi iniciada lá na boca. A lipase pancreática, que auxilia na digestão das gorduras. E as nucleases, que agem sobre os ácidos nucleicos, o DNA e o RNA, transformando eles em nucleotídeos. Enquanto isso, as células do intestino delgado também produzem o suco entérico, que é altamente rico em enzimas, como a sacarase, que digere a sacarose, a lactase, que digere a lactose, as nucleotidases, que digerem os nucleotídeos, e as peptidases, que agem sobre os peptídeos, liberando os aminoácidos. O fígado, assim como o pâncreas, é uma glândula acessória que ajuda na digestão. E ele produz a bile, que é um líquido de cor amarelo esverdeado que fica armazenado na vesícula biliar antes de ser lançado dentro do duodeno. Dentro desse líquido existem sais biliares que ajudam a emulsificar as gorduras. É basicamente você pegar uma gotícula de gordura bem grandona e transformar ela em várias partículas de gordura bem menores, facilitando o trabalho das lipases produzidas lá pelo pâncreas. Então, se caiu alguma questão relacionada à presença de enzimas na bile, não é o caso aqui. A bile não atua digerindo nada, ela apenas facilita o trabalho das enzimas. O papel dela é mais como um detergente. No intestino, os movimentos peristálticos movimentam o quimo, ao passo que ele vai ser atacado pela bile, pelas enzimas e suco pancreático, e vai ser transformado em quilo. Reparem que a parte mais intensa da digestão, e também onde ela é finalizada, é no duodeno, ou seja, nos primeiros 25 centímetros do intestino delgado. A absorção dos nutrientes que foram digeridos até aqui vai ser realizada nas porções seguintes do intestino delgado, que são o jejuno e o ilho. É interessante notar que na mucosa dessas regiões existe uma grande quantidade de dobras que aumentam a superfície de contato com o quilo. Além dessas grandes dobras, existem outras dobras menores, de 4 a 5 milhões, que são chamadas de vilosidades. E ainda, as próprias células epiteliais que revestem o intestino apresentam dobrinhas microscópicas, denominadas de microvilosidades. Os nutrientes absorvidos pelos vasos sanguíneos são então direcionados ao fígado, que vai redistribuir esses nutrientes pelo nosso organismo. Alguns nutrientes, como as gorduras, por exemplo, têm um caminho diferente. Nas células da mucosa, os produtos da digestão das gorduras, principalmente o glicerol e ácidos graxos isolados, vão ser reagrupadas em triacilgliceróis e envelopadas por uma camada de proteínas, formando os quilomicrons, que vão ser transferidos aos vasos linfáticos e em seguida aos vasos sanguíneos, onde alcançam as células gordurosas, que são os adipócitos, e vão ficar armazenados lá. Finalizada a maior parte da absorção, o que resta é enviado ao intestino grosso, um tubo de 1,5 metro de comprimento que é dividido em seco, cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide e reto. No intestino grosso vai acontecer uma grande absorção de água, tanto aquela que você ingere no seu dia a dia, como os 8 a 9 litros que foram adicionados ao longo das secreções no tubo digestório. As fibras vegetais, que não são digeridas pelo nosso organismo, sobretudo a celulose, ajudam as nossas fezes a ficarem mais úmidas e fáceis de serem eliminadas. O intestino grosso
grosso conta ainda com uma microbiota que ajuda na dissolução do resto dos detritos e auxiliam no combate a algumas bactérias que possam causar alguma doença. Depois da grande absorção de água realizada pelo intestino grosso, o que resta fica armazenado no reto até que seja eliminado pelo ânus no processo de defecação. Não deixa eu viver se eu defequei. Um trajeto tão grande para terminar E agora nós vamos resolver duas questões em que o INEP cobrou o sistema digestório lá na prova do Enem. E vamos aqui à primeira questão do Enem de 2010. Para explicar a absorção de nutrientes, bem como a função das microvilosidades das membranas das células que revestem as paredes internas do intestino delgado, um estudante realizou o seguinte experimento. Colocou 200 ml de água em 2 recipientes. No primeiro recipiente, mergulhou por 5 segundos um pedaço de papel liso, como na figura 1. Aqui, ó, papel lisinho. No segundo recipiente, fez o mesmo com um pedaço de papel com dobras, simulando as microvilosidades, conforme a figura 2. Os dados obtidos foram: a quantidade de água absorvida pelo papel liso foi de 8 ml, enquanto pelo papel dobrado foi 12 ml. Com base nos dados obtidos, infere-se que a função das microvilosidades intestinais com relação à absorção de nutrientes pelas células das paredes internas do intestino é a de letra A, manter o volume de absorção. Se fosse para manter, não havia necessidade de haver as dobras. Poderia ser lisa ou com dobra. Então, a informação A não. B, aumentar a superfície de absorção. Matou a pau já aqui a questão, ó. Letra B, é justamente essa a função das microvilosidades, né, que são especialidades de membrana plasmática das células lá do intestino delgado. Perfeito. Vamos continuar aqui só para ver as outras alternativas. Diminuir a velocidade de absorção. Não, as microvilosidades, elas aumentam a velocidade de absorção. Letra D, aumentar o tempo de absorção. Também não. Se aumenta a velocidade, diminui o tempo. E letra E, manter a seletividade na absorção. Não, o que você tiver digerido vai ser absorvido pelo seu organismo, exceto o que for eliminado pelas fezes. Então, resposta letra B, aumentar a superfície de absorção. Função das microvilosidades, justamente essa. Segunda questão, a questão aqui do Enem de 2019. Em uma atividade prática, o professor propôs o seguinte experimento. Materiais, usou um copo plástico pequeno, leite e suco de limão. E no procedimento, ele colocou o leite até a metade do copo plástico e em seguida adicionou lentamente 20 gotas de limão. Levando em consideração a faixa de pH do suco de limão, a composição biomolecular do leite e os resultados que os alunos observariam na realização do experimento, qual processo digestório estaria sendo simulado? Letra A, ação da bile sobre as gorduras do duodeno. Lá no duodeno, o pH é alcalino. E aqui a gente está falando do pH do suco de limão, que é um pH bem baixo, né? Um pH ácido. Letra B, ação do suco pancreático sobre as gorduras. Mais uma vez, o suco pancreático é lançado no duodeno, que vai ser alcalino também, assim como a letra A. Letra C, ação da saliva sobre os carboidratos na boca. Não, o pH da saliva é neutro, então também não. Letra D, ação do suco entérico sobre as proteínas no ilho. Olha só, o suco entérico ele vai ser produzido pelas células do duodeno e lá vai ser alcalino. Letra E, ação do suco gástrico sobre as proteínas no estômago. Achamos aqui a alternativa correta, letra E. O suco gástrico, devido à presença do ácido clorídrico, bota o pH lá para baixo, né? E aí vai atuar justamente sobre as proteínas do leite. O leite é rico em proteínas também e isso acontece no nosso estômago. Letra E, fechou aí a questão. E o nosso vídeo de sistema digestório fica por aqui. Espero ter contribuído com a sua aprendizagem e nos vemos no próximo vídeo. Tchau!